Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar com o nosso estudo dos conjuntos numéricos, finalizando com os irracionais e os reais, ok? Então vamos para a nossa aula. Primeiro veremos aqui o conjunto dos números irracionais, que é representado pela letra I com esse traço duplo, certo? Então esse I representa o conjunto dos números irracionais, mas que conjunto é esse? A gente já estudou lá atrás, nas aulas anteriores, o conjunto dos números naturais, dos números inteiros e dos números racionais. Então, a gente vai ver agora o dos números irracionais. Então, acompanhando a definição, lá pela definição de número racional, o número racional é todo aquele que eu posso representar por meio de uma fração, onde o numerador e o denominador serão números inteiros, não é isso? Já os números irracionais é todo número que eu não posso fazer essa representação, ou seja, todo número decimal que possui infinitas casas decimais não periódicas, ou seja, não é um número decimal exato ou uma dízima periódica. Pertence ao conjunto dos números irracionais. Então, nos números racionais, quando eu efetuo a divisão da fração, ou eu vou obter um número decimal exato, ou eu vou obter uma dízima periódica, não é isso? Porém, existem números que, ao fazer essa divisão, eu nem obtenho um número decimal exato, nem tampouco uma dízima periódica. Eu obtenho um número decimal com inúmeras, infinitas casas decimais, sendo que essas casas decimais não vão formar nenhum período, nenhum tipo de repetição, nenhum padrão de repetição. Então, a gente chama isso de números irracionais, que é exatamente o contrário do número racional. É aquele que não pode ser, número irracional é aquele que não pode ser representado por meio de fração, onde o numerador e o denominador são números inteiros, ok? Então, um exemplo bem claro aí de número irracional seria a raiz de 2. Se eu pegar uma calculadora aí no meu celular ou no meu computador, qualquer tipo de calculadora, e fizer o cálculo da raiz de 2, eu vou obter um número parecido com esse, aproximado desse, 1,41, 42, 13, 56, reticências, porque isso aqui vai ser um número infinito. Isso aqui é um número decimal infinito, pessoal, mas percebam que esse número decimal aqui, essas casas após a vírgula, nenhuma vai ter um padrão de repetição, não vai formar uma dízima periódica como a gente estudou lá nos números irracionais. 41, 42, 13, 56, isso aqui serão números aleatórios que não formam um período, não tem um período de repetição. Então a gente chama isso de número irracional, certo? Outro exemplo aí seria a raiz de 3. Raiz de 3, se eu calcular ela também com o auxílio de uma calculadora, eu vou obter 1,73, 20, 50, 8. Reticências porque isso vai ser um número infinito. Percebam também que ele não tem nenhum período de repetição. Eu poderia escrever aqui infinitas casas decimais que eu jamais iria encontrar um período de repetição. Então isso torna ele um número decimal. Então todos os números, a raiz quadrada de todos os números que não são quadrados perfeitos, que não tem raiz exata, né? Ela vai ser um número irracional, ok? Então, sempre que eu tiver a raiz quadrada de um número que não é um quadrado perfeito, esse número não possui um quadrado perfeito, então a raiz desse número será um número irracional, ou seja, um número decimal com infinitas casas decimais, mas que não formam uma dízima periódica, certo? E outro exemplo bem clássico de número irracional é o número π. O número π ele é encontrado baseado na circunferência. Então, se eu pegar aqui essa circunferência, o seu comprimento, o comprimento de todo esse círculo aqui, se eu fizer a medida dele, eu posso chamar ele de C, né, que é o comprimento, e o diâmetro, que é a maior corda que eu posso ter aqui na minha circunferência, é a maior distância que eu posso ter entre dois extremos dela, sendo que essa linha reta tem que passar obrigatoriamente pelo centro da minha circunferência. Então, esse valor aqui nós chamamos de diâmetro. Se eu dividir o comprimento por esse diâmetro, eu vou obter o que nós chamamos de número π. Então, isso aqui vale para qualquer circunferência, independente do comprimento dela e independente do valor do seu
diâmetro. Se eu dividir o diâmetro, o comprimento de uma circunferência pelo diâmetro, eu vou obter esse número aqui, 3,14159265. A gente usa basicamente só o 13,1415, um número aproximado. Isso aqui tem infinitas casas decimais, que não tem nenhum período de repetição, portanto não é uma dízima periódica, como é infinito também não é um decimal exato, certo? Então tudo isso são números irracionais, ok? Então seguindo agora para os números reais, qual foi o primeiro conjunto que a gente estudou? Dos números naturais, é isso? Então quando eu reúno os números racionais e os números irracionais, a gente obtém nada mais nada menos do que o conjunto dos números reais, que é indicado por a letra R com esse tracejado duplo, certo? Então o conjunto dos números reais nada mais nada menos é do que a reunião, do que a união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números reais. Porém, quem foi o primeiro conjunto que nós estudamos? O conjunto dos números naturais. Depois nós estudamos o conjunto dos números inteiros e descobrimos que os naturais estavam contidos dentro dos inteiros. Só por último a gente estudou o conjunto dos racionais e viu também que os naturais estão contidos nos inteiros e os inteiros estão contidos dentro dos racionais, certo? Se eu pegar os irracionais, ele não vai estar contido nos racionais, nem nos inteiros, nem nos naturais. Vai ser um conjunto aqui disjunto dos racionais. Ou seja, a interseção entre os números racionais e os irracionais é um conjunto vazio. Não tem nenhum elemento que pertença ao mesmo tempo ao conjunto dos racionais e ao conjunto dos irracionais. Aqui são dois conjuntos totalmente disjuntos, não possuem interseção. Mas, ao fazer a união desses dois conjuntos, do conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais, eu obtenho quem? O conjunto dos números reais, que é representado pela letra R, e é simplesmente a união entre os racionais e os irracionais, ok? E eu posso ainda representar todos esses números reais na reta que nós chamamos ela de reta real, certo? Por que reta real? Porque todos os números reais podem ser representados dentro da minha reta real. Lá quando a gente estudou os naturais, os inteiros e os racionais, a gente representava eles na reta, porém ainda sobravam alguns espaços, né? Isso já com os números reais, essa reta pode ser completamente preenchida. Então, todo número tem um ponto correspondente na reta real, todo ponto na reta real corresponde a um número que está contido no conjunto dos números reais. Então, pegando essa reta, a partir daqui do zero, que é a sua origem, para a direita, inicialmente a gente preencheu com 1, 2, 3, 4, 5, reticências, né? Já que isso aqui vai para o mais infinito. Então, isso aqui são só os números naturais, é isso? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a gente estudou os inteiros, que preenchemos o lado aqui para a esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, reticências. Então, juntando tudo isso, agora eu tenho os números inteiros. Depois a gente estudou quem? Os racionais, que são aqueles números que podem ser escritos em forma de fração, embora todo natural e todo inteiro também possa ser escrito em forma de fração, certo? Mas aqui como exemplo, posso colocar aqui o 0,3, que é um número racional, já que ele é um decimal exato, certo? O 11,5, se eu for dividir, ele vai dar aqui 2,2, então ele também é um decimal exato, então ele é um número racional. O menos 1/2 também é um decimal exato, já que ele está em forma de fração, onde o numerador é um número inteiro e o denominador também é um número inteiro. E eu posso representar aqui também os números reais, raiz de 2, a gente não viu há pouco que ele é um valor aproximado, 1,41, 42, 13, certo? Ele vai ficar aqui entre o número 1 e o número 2, a minha raiz de 2, isso aqui é um número irracional, mas ele vai estar presente na minha reta real. Mesma coisa, eu posso representar o menos raiz de 3, que vai estar aqui próximo do menos 2, ok? E o número π também, já que é 3,1415, sim, infinitamente, ele vai estar aqui próximo do 3. Então, isso aqui a gente chama de reta real, e é onde é representado todos os números reais. Então, se são todos os números reais, vão entrar aí naturais, inteiros, racionais e irracionais, ok? Então era isso, pessoal. Espero que tenham compreendido. Valeu e até a próxima aula.